tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre séries, mais especificamente 5 séries pra você ver enquanto Game of Thrones não volta. Sim, esse ano Game of Thrones vai estrear mais tarde do que o normal, já era pra estar passando essa altura do campeonato, né, quase no final da temporada, só que eles atrasaram um pouco a estreia esse ano, e a série só vai voltar no dia 16 de julho, então ainda falta um tempinho aí, e a minha ansiedade tá lá em cima, eu imagino que a de vocês também. Mas calma, gente, porque tem muita série legal no mundo, não é só Game of Thrones que existe, então eu separei algumas séries aqui que eu acho muito legais de assistir enquanto você tá esperando pro Game of Thrones voltar. Meu objetivo não foi necessariamente pegar séries que sejam iguais ou que tenham super temas parecidos, etc, mas séries que me lembram Game of Thrones por algum motivo, pode ser pela política ou então pela especulação que ela causa, e vocês que assistem aos meus vídeos sabem que especulação é uma das minhas partes preferidas de Game of Thrones, né? Mas antes da gente ir pra essa lista, eu vou ali fazer uma pipoca rapidinho e já volto. Eu tenho o patrocínio mais crocante da história desse canal. A lista das 5 séries é um oferecimento da Brinox, que me mandou a pipoqueira Pickpock. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Ó, ela é de 5,5 litros e veio nessa cor aqui azul muito fofa, que tem tudo a ver com o meu cenário, inclusive, obrigada. E ela é de alumínio, que dissipa melhor o calor, além de ter essa tampa aqui, que é de vidro temperado. Se você quiser saber mais sobre a pipoqueira, vai ter aqui na descrição mais informações, é só vocês irem lá. E tá aqui a minha pipoquinha, que eu vou comer enquanto eu falo das séries pra vocês. E agora vamos pro vídeo. Número 1 da nossa lista. Antes de Game of Thrones, a HBO já tinha feito uma série com uma receita bem parecida com a de Game of Thrones, chamada Roma. Ela foi uma coprodução da HBO com a BBC, na verdade, mas foi a primeira vez que a HBO se arriscou tanto assim num projeto, com sets tão grandiosos e gravações de outros países e orçamentos grandes por episódio. E tudo bem que Game of Thrones não é uma série histórica e não retrata um episódio específico da história da Terra, até se passa, pelo menos que a gente saiba, em outro planeta, mas a história lembra muito alguns momentos da Idade Média aqui na Terra. Mas a Game of Thrones tem alguns elementos que já apareciam mais ou menos ali em Roma, por exemplo, momentos muito importantes de governos que são mostrados por pessoas comuns, pessoas que não são tão importantes assim, mas presenciam ou às vezes até influenciam esses momentos históricos. E aí também tem aquelas intrigas, tem muita cena de sexo e de violência, tem personagens que podem morrer a qualquer momento. Os 2 personagens principais são o Lucius e o Titus, e eles são soldados que eles até são mencionados na vida real, nos escritos ali do Júlio César, mas na verdade é super breve, assim, a série pegou e meio que criou em cima, praticamente do zero. Ela criou esses personagens, assim, que só tinham sido praticamente citados. E aí chega uma diferença pra Game of Thrones, porque em Game of Thrones a gente tem alguns personagens que são mais inferiores, vamos dizer assim, na hierarquia ali social, mas não é que eles não são importantes, né? A grande maioria dos personagens que a gente acompanha nos livros e na série são de famílias nobres, etc. E o Lucius e o Titus, eles não são tão importantes assim politicamente, mas eles acabam ganhando a importância ali dentro do contexto da série. E eu acho legal como eles presenciam alguns momentos importantes. É legal também mostrar essa parte baixa e menos gloriosa da vida romana, essa parte suja das conquistas, sabe? Porque batalha não é simplesmente, ah, nossa, essa pessoa heróica vai enfrentar a outra pessoa heróica. Batalha é suja, tem sangue, tem gente caída pelo chão, tem um monte de coisa horrível que muitas vezes não é mostrada, sabe? Nas cenas, às vezes eles ignoram essa parte suja das batalhas. E eu acho que Roma é uma das séries que mostra esse lado mais dark, esse lado que normalmente é deixado de lado. E tem um monte de momentos épicos e frases de efeito que eu acho que os fãs de Game of Thrones vão curtir também. Infelizmente, Roma foi cancelada, só teve 2 temporadas, mas se tornou um dos clássicos ali das produções da HBO e com certeza preparou um pouquinho o terreno para a chegada de Game of Thrones uns anos depois. A segunda série que eu vou recomendar agora é The Crown. Na época do lançamento da série, disseram em algumas entrevistas que The Crown não é sobre a família real, mas é sobre um império em declínio, um mundo em desordem e o amanhecer de uma nova era. E eu acho que é bem isso, já que essa série da Netflix fala sobre a Rainha Elizabeth II, ainda antes dela virar rainha, ali um pouquinho depois só da Segunda Guerra Mundial. O primeiro episódio mostra o casamento dela ainda lá em 47, e aí todo mundo já ficando nervoso porque em seguida a saúde do rei começava a piorar e sabiam que ele precisaria ser substituído em breve. E ela não estava tão pronta pra entrar logo de cara, porque o rei morreu meio novo. Ele só tinha 56 anos quando ele morreu. E aí a gente tem todas as atenções voltadas pra uma mulher super nova, ela só tinha uns 20 e poucos anos, tendo que lidar com um país inteiro. E beleza, por mais que a família real britânica não efetivamente governe, ela tem que lidar com um monte de articulação política, ela tem que conversar com o parlamento, com o primeiro-ministro, com não sei o que, e com os próprios membros da família real. Por mais que seja família real, ainda são da família, sabe? E isso traz toda a carga de conflitos familiares. A série explora
por exemplo, a rixa que a família tem com o rei Eduardo, algum número que eu não lembro que vai estar aqui na tela, porque ele abdicou do trono pra se casar com menos de um ano de reinado e meio que jogou a coroa assim no colo do irmão dele, o George VI, que é o pai da Elizabeth. E aí o George não queria ser rei, não estava preparado pra isso, mas ele teve que assumir porque alguém tinha que assumir. E foi bem quando o Império Britânico tava ali no seu finalzinho, e aí teve a Segunda Guerra Mundial. Coitado do cara, praticamente arruinou a vida dele ele virar rei. Aí, além de lidar com esses membros da família, Elizabeth tem que lidar com um monte de outras coisas. Por exemplo, Winston Churchill, que ele era um cara que, beleza, ajudou a Inglaterra a vencer os nazistas, super bom. Só que imagina lidar com esse cara no seu dia a dia. Ele devia ser super cabeça dura, super difícil de controlar. Eu gostei porque The Crown mostra esse malabarismo que o monarca ele tem que fazer entre família, dever e honra, pra citar aqui as palavras da Casa Tully de Game of Thrones. Ele tem que fazer esse malabarismo, porque senão não vai dar, sabe? E se ele considera só família, vai ter algum momento que ele vai ter que abandonar o dever e a honra. Então você precisa ter esses pilares e tentar se guiar por eles, mas não dá pra cumprir os dois ao mesmo tempo. É uma série sem muitos elementos fantásticos e é bem mais perto do nosso cotidiano, porque já é aí no século XX, mas eu acho que é muito legal pra quem é fã de Game of Thrones. A primeira temporada saiu no ano passado e a segunda já tá prevista agora pra novembro. A terceira série é uma série que vocês me pedem muito pra falar aqui no canal e finalmente eu vou falar sobre ela. Agora finalmente comecei a assistir, que é Vikings. Pra quem não conhece, essa série foi lançada em 2013, já tá na 4ª temporada, indo pra 5ª agora. E ela fala de vikings, o que eu acho que fica bem claro pelo nome dela, né? O protagonista é o Ragnar, que ele é meio fazendeiro, meio guerreiro, mas ele basicamente vira uma lenda ali na Escandinávia. Isso porque ali no começo da série ele tem uns sonhos com Odin, e aí ele percebe que e se a gente saqueasse o pessoal que tá ao nosso oeste, em vez de ir pro leste, que não tem aqui quase nada, por que a gente não vai pro oeste? Ou seja, eles foram saquear a Inglaterra. E aí a gente tem esse cara, o Ragnar, conquistando cada vez mais coisas. Ele faz navio escondido, aí ele ganha altas batalhas, aí ele fica mais importante, consequentemente ele ganha mais batalhas, porque ele tá mais importante, ele vai em mais batalhas, e aí ele ganha mais, aí ele vai ficando cada vez mais importante, lutando mais batalhas e assim por diante. Eu ainda tô no começo da série, então se eu falar alguma besteira aqui, vocês me perdoem, mas pelo que eu percebi de Vikings, ele não tem muita intriga, assim, a série é mais de batalhas e mais de glórias do que de intrigas. Mas isso não é nem de longe uma coisa ruim, porque eu acho que é muito legal também ter seus momentos épicos e os momentos de treta. E eu acho legal que eles colocam ali umas pitadas de mitologia nórdica, e eu gosto da ideia deles mostrarem os vikings como uma sociedade mesmo, sem ter aquela coisa estereotipada que a gente costuma ver na cultura pop, dos vikings ou como só uns bárbaros loucos que chegam pra te atacar, ou uma coisa super idealizada. Eu acho que Vikings é uma coisa mais pé no chão, sabe? Mostra que realmente são pessoas ali e tem um funcionamento ali da sociedade. Eu sei que tem muita gente que critica alguns aspectos históricos que não são exatamente corretos, mas eu acho que como série é muito legal, e pontos extras por ter a Lagertha, que é muito legal a personagem, eu já gostei dela. A quarta dica é pra você que ama o povo Dothraki e quer saber um pouquinho mais sobre eles. Tudo bem que não vai ser sobre os Dothraki, mas essa recomendação é a série Marco Polo. E beleza, não vai ser sobre os Dothraki, mas vai ser sobre os mongóis, que, pra quem não sabe, foram uma das inspirações pra criação dos Dothraki em Game of Thrones. Muitos dos elementos da cultura Dothraki são inspirados nos mongóis, como essa coisa que eles têm com os cavalos, né, de valorizarem muito os cavalos, ou então eles serem nômades e atacarem os povos ali das redondezas. E até em coisas menores, mas que quando você percebe elas ficam muito óbvias. Por exemplo, você tem o Genghis Khan, né, Khan no final. E como é que chamam os líderes Dothraki? Khal. Então você tem, né, Khan e Khal. Tem aí uma semelhança que muito provavelmente foi uma inspiração do George R. R. Martin na hora de escrever as Crônicas de Gelo e Fogo. Essa série da Netflix é protagonizada pelo Marco Polo, personagem histórico, mas que tem muitas controvérsias a respeito das explorações dele, etc. Só que aí na série ele é um mercador, né, explorador, e ele vai parar ali no Império Mongol como um prisioneiro do Kublai Khan, que é o neto do Genghis Khan. E o Marco Polo é a gente que tem essa visão sempre eurocêntrica, não sei o que, chegando no Império Mongol e vendo como ele é diferente do que a gente conhece na parte ocidental. Mas ao mesmo tempo não deixa de ter as intrigas políticas lá dentro. Tem irmão contra irmão, aí tem filho querendo ganhar a confiança do pai, tem espionagem de outros povos ali na região. E tudo isso inclui um bônus de artes marciais em alguns momentos, tem umas lutas ali bem legais. Eu fiquei muito fascinada com os mongóis antes mesmo de ver Marco Polo, porque eu assisti ao Crash Course de História Mundial. Pra quem não sabe, é o canal no YouTube e tal, vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ver. Mas eles sempre citavam os mongóis como se fossem a exceção pra tudo. E aí quando eu fui ver mais sobre eles, realmente eles são um império muito fascinante, porque eles tinham esse império multiétnico que tinha muitos idiomas dentro dele, tinha liberdade religiosa e tinha um intercâmbio ali cultural, filosófico, gastronômico, um monte de coisas. Então nesse aspecto eu acho que eles são até mais interessantes que os Dothraki. Eu não acabei de ver Marco Polo, eu parei ali no meio da segunda temporada, mas eu soube que infelizmente a série foi cancelada, então é o que tem, a primeira e a segunda temporada só. Parece que muita gente não gostou e criticou a série por ter vários erros históricos,
históricos, além do pessoal não gostar muito da estrutura da história, esse tipo de coisa. Mas eu acho que apesar de ter os seus defeitos sim, é uma série muito legal e muito interessante de assistir. E pra quem é fã de Game of Thrones, vale dar uma olhada, porque tem vários elementos que são parecidos de Game of Thrones. Acho até que pra surfar na onda do sucesso de Game of Thrones mesmo. Então se tem muito sexposition, que é um negócio que Game of Thrones faz, que é tipo o pessoal falando de informações de política ou sei lá o que enquanto tá transando. Tem muita luta, tem muita trama política, tem nome de personagem a rodo, nome de lugar a rodo. Então eu acho que é bem legal de assistir, é bem interessante pra quem gosta de decorar essas coisas que nem decora em Game of Thrones. E a quinta e última recomendação de hoje sai um pouco dessa parte de história e de períodos históricos diferentes, e é Westworld. Tudo bem que é um período histórico no futuro, pode ser, mas assim, sai um pouco dessa parte de drama histórico. E Westworld, como vocês sabem, eu não consigo pronunciar direito o nome da série, mas eu vou tentar. Eu gosto muito dela e eu achei legal incluir aqui, não porque ela é parecida com Game of Thrones, mas ela tem um aspecto que é parecido, que é fomentar teorias de fãs. Pra quem me acompanha nas redes sociais e viu meus vídeos aqui no canal, eu fiquei maluca quando a série saiu. É uma das poucas séries que eu acompanhei realmente semana a semana, que é uma coisa que eu não costumo fazer, normalmente eu assisto de uma vez só. Mas Westworld eu peguei, acompanhei episódio a episódio, participei das teorias e pensei. E eu acho que pra quem gosta desse lado de Game of Thrones é muito legal. Se você não sabe sobre o que é essa série, ela é de ficção científica e trata de um parque com temática de Velho Oeste que é habitado por androides que praticamente não podem ser distinguidos dos humanos. Eles são muito parecidos com os humanos, têm sentimentos, esse tipo de coisa. E os visitantes desse parque pagam uma fortuna e podem fazer o que quiserem lá dentro. Inclusive eles podem fazer o que quiserem com os androides, inclusive matar, estuprar e torturar. Qualquer coisa que eles quiserem eles podem fazer numa boa. E aí Westworld tem todo um debate sobre o que pode ser feito ou não com androides, como que a gente lida com inteligência artificial, o que é realmente ter consciência ou não. É um debate muito legal que a série traz, eu até fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem ver o link aqui na descrição. Mas o motivo de recomendar Westworld é esse mesmo, das teorias, porque eu acho que foi uma das séries recentes que mais incitou as teorias de fãs e posts na internet falando sobre esse tipo de coisa. Isso porque a trama é super interessante, cada episódio coloca uma pecinha mais ali no quebra-cabeça que você vai montando até o final da temporada. E isso além da história ser muito interessante, as atuações são incríveis, você tem o Anthony Hopkins, por exemplo, arrasando, cada cena dele dá até arrepio da atuação. E se você ainda não viu Westworld, eu recomendo que você faça, e se você ainda não pegou nenhum spoiler, eu recomendo que você fuja um pouco dos spoilers, não pesquisa muito sobre a série na internet, porque na época todo mundo falou os spoilers, e eu acho que se você ainda não pegou nenhum, é legal você ver desde o começo, pra você tentar adivinhar o que vai acontecer nos próximos episódios, porque é muito divertido. Essas foram as 5 séries que eu achei legal recomendar pra quem já é fã de Game of Thrones e tá aí carente esperando a volta da 7ª temporada. Eu sei que todo mundo tá ansioso aí pela volta, mas tem bastante entretenimento até lá, né? Enquanto isso, eu vou ver nessas séries, eu vou aqui comendo minha pipoquinha. Diz aí nos comentários quais outras séries você recomendaria pra um fã de Game of Thrones. E se você gostou, por favor, curte o vídeo aqui no canal. Um beijo e até a próxima!